Jesus, aleluia. Como é bom, né, irmãos, estar na presença do Senhor, Aleluia. glorificando a Deus. Aleluia. Amados irmãos, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, estarmos na presença do Senhor. É onde o Senhor está, há milagres, não é? Aleluia. Nada fica igual quando nós estamos na presença dEle. Abra a palavra do Senhor comigo. Livro de Mateus, capítulo de número 8. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor para nosso crescimento. Não é? Hoje é denominado o culto da vitória. Sabemos que na vida do crente todo dia é a vitória, né? Todo dia é vitória. Mesmo que para nós o dia está difícil, a luta está grande, mas a Bíblia já nos diz que somos mais que vencedores. Então, mesmo que a vitória aos nossos olhos ainda não aconteceu, mas em Cristo vai acontecer no tempo que lhe aprai. Amém? Mateus capítulo 8, versículo de número 14 em diante. Vamos ver um texto aqui a qual estivemos meditando esta semana, não é? Naquele culto no lar. E Deus nos mostrou aqui algo para refletirmos, amém? Mateus capítulo 8, versículo 14 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui estamos esta noite, meu Pai, para ouvirmos a palavra do Senhor. O Senhor já falou conosco através da Tua palavra, dos Teus filhos trazendo, através dos louvores. Já somos edificados pela palavra do Senhor, que é viva, que é perfeita e agradável, ó Pai. Fale conosco mais um pouco, mais uma vez, que possamos aqui dar, ó Deus, cada dia mais, ó Pai, espaço para que a Tua palavra, ela reine em nós, ó Pai, para que possamos compreendê-la, ó Pai. Nos ajude a compreender a Sua palavra, nos ajude, Senhor, a vivermos a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Aqui nós vamos ver um texto, a qual é um texto bastante conhecido da igreja. É um texto simples, não é? A qual vemos aqui uma cura, e essa cura, ela é algo sobrenatural também, porque tudo que vem de Deus é sobrenatural. E só que existe algo aqui muito grande para nosso ensinamento, para nossa compreensão. A Bíblia vai dizer, no versículo 14, que Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo de febre. Viu que a sogra de Pedro estava com febre, e sabemos que naquele tempo a febre era algo preocupante, porque hoje em dia existem muitos métodos, né, de tratamento, de medicamentos que pode amenizar a febre, mesmo que você esteja com alguma enfermidade que está gerando essa febre, mas o medicamento faz com que reduza a temperatura até o processo da cura através do medicamento, e por aí vai. E aqui nesse momento, Jesus, quando ele entra, é tão lindo de ver isso, que Jesus, quando ele entra já na casa de Pedro, ele já vê uma adversidade. Jesus logo observa e já vê que a sogra de Pedro já está com aquela febre, jazendo mal, e Jesus já observa o momento e o que ele já havia de fazer no início, que ele já entra naquela casa. Isto mostra a onisciência, né, do Senhor, a onipresença também do Senhor, que Ele está ali naquele ambiente, e a onisciência dele já sabe, não é?
que a sogra de Pedro precisava ali de uma cura, de um milagre. E assim também é com a nossa vida, irmão. Jesus, quando Ele está na casa, quando Ele está na nossa casa, Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe o que nós estamos precisando. Às vezes pode ir um visitante na nossa casa, pode ir alguém que está nos fazendo uma visita, e às vezes nem sabe, nem faz ideia do que estamos vivendo, ou passando, ou que estamos sentindo em nosso corpo, não é? Muitas vezes não deixamos transparecer para não incomodar, ou para que não sejamos de fardo para aqueles que estão ali, mas nós tratamos de uma forma que não se transparece. Mas com Jesus não existe isso. Jesus, Ele vai além daquilo que nós mostramos. Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe aonde Ele tem que operar, o que Ele precisa. Basta apenas deixar Jesus entrar na casa, porque se Jesus está na casa, os milagres vão acontecer conforme a vontade dEle. Isso se faz necessário. Então Jesus, Ele entrou ali, viu aquela primeira necessidade, que era operar um milagre na sogra de Pedro. E a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele tocou na mão dela, e a febre a deixou, e ela levantou e foi servir. Então Jesus, Ele toca na mão da sogra de Pedro, e a febre imediatamente, porque aonde chega a vida, aonde chega Cristo, a enfermidade tem que ir embora. Aonde chega Cristo, o milagre acontece. Sim ou não? Jesus, Ele opera milagres, maravilhas. Jesus, Ele opera no sobrenatural. E isso mostra o senhorio de Cristo. Ele é onipresente, Ele é onisciente. E Ele é onipotente, Ele curou, Ele pode curar, Ele pode operar, Ele pode restaurar, Ele pode fazer o que lhe aprai, conforme a obra que Ele tem para cada um de nós, e conforme aquilo que Ele tem para a nossa casa, para a nossa família. Ele vai fazer aquilo que é da sua vontade, e mesmo que o inimigo se levante, mesmo que haja adversidade, porque maior é o Cristo, o bendito Cristo que nós servimos, do que qualquer principado, potestades ou outros seres da maldade que queira infringir ou atrapalhar, ou até mesmo se esconder e não permitir que as coisas aconteçam. Mas a Bíblia fala que aonde Jesus passa há milagre. Aleluia. E esse Deus que nós servimos, não é? Não existe impossível. Aquele que abriu o mar vermelho, irmãos, o que Ele não pode fazer? Aquele que multiplicou pães e peixes, o que Ele não pode fazer? Aquele que fez o paralítico andar, deu vista ao cego, o que Ele não pode fazer? Deu audição novamente àqueles que não tinham, o que Jesus não pode fazer? Tudo Ele pode fazer. Olha lá. E a Bíblia diz então que esse milagre que Jesus operou na casa de Pedro, sobre a sua sogra, a Bíblia diz que as pessoas ficaram sabendo que o Mestre estava ali, que Jesus estava ali. E aonde Jesus estava, as pessoas chegavam até Ele, não é? Aonde Jesus fosse andar, uma multidão o acompanhava, uma multidão. E chegando ali no versículo de 16, a Bíblia fala: e chegando à tarde, trouxeram muitos endemoniados, e Ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos. Então, para se cumprir a profecia de Isaías, em Cristo estava toda a autoridade, o senhorio, e todos que eram levados até Ele com um espírito maligno, Ele expulsava, e todos que eram levados com enfermidades do espírito, ou o seu corpo estava doente, a Bíblia vai dizer então que Eles curavam todo mundo. E todos foram ali tocados pela presença de Cristo, e foram ali sarados das suas enfermidades, das suas doenças, e Jesus operou grandes milagres. A Bíblia vai dizer no versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aí que está o mistério da obra de Deus para conosco. Sabemos que quando o homem pecou, veio sobre ele as doenças e as enfermidades, não é? E o homem hoje em dia continua doente e enfermos. Então a Bíblia vai dizer que aqui que Jesus ele curava os enfermos e os doentes. Quer dizer, existe uma diferença entre enfermidade e pessoas doentes. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele expulsava demônios e curava os
doentes. Às vezes nós não conseguimos compreender o que é enfermidade e o que é uma doença, mas nós vamos perceber que as enfermidades, elas são algo direcionado do espírito maligno. As enfermidades, ela vem através dos dardos inflamáveis do maligno, através do homem que está em possesso. Isso vem a enfermidade. Da enfermidade vem as dores, vem muitas das vezes o quê? Vem muitas das vezes as doenças no físico. A enfermidade vinda do pecado, que é lá do Éden, não que muitas das vezes nós estejamos enfermos, quer dizer que nós estamos pecados. Não, isso não é. Às vezes, uma pessoa sem Deus, muitas das vezes, quando ela está doente, muitas das vezes não é uma doença, mas é uma enfermidade que veio do espírito maligno que o atingiu. Porque olha o que a Bíblia vai dizer em livro do profeta Isaías 53. Vamos analisar aqui. Capítulo 53 de Isaías, versículo 4. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre o nosso Senhor. Isaías 53, versículo 4. Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, doenças, levou sobre si, e nós reputamos Ele de aflito, de ferido de Deus e oprimido. Então Ele levou as nossas enfermidades, e levou também as nossas dores, do físico. Por isso que a pessoa, quando ela vai até o Senhor Jesus Cristo, ela o aceita como Salvador, como aquele que tem todo o poder, aquele que é o enviado de Deus. A pessoa que é endemoniada, ela expulsa os demônios dela. A pessoa que está doente por causa da enfermidade vinda do espírito maligno, também ela é sarada. As dores que nos atingem, que são dores do físico, das células doentes, um câncer, uma diabetes, algo que acontece no corpo, essas são doenças que todos nós podemos ter. Todos nós, quem serve a Cristo ou quem não serve, todos nós podemos ter essa doença. Mas a diferença está que quando Cristo está operando, até as nossas doenças Ele sara. Até as enfermidades do maligno são arrancadas da vida do crente. E aqui Jesus, ele dá um grande ensinamento quando ele opera o milagre na sogra de Pedro, e quando aquela multidões de pessoas chegando, os demoniados, ele operando, expulsando, e os enfermos e os doentes chegando, ele curando. Isso mostra a grandeza de Deus para com a nossa vida. Sim ou não? Eu vou contar um testemunho para os irmãos do que me aconteceu há um tempo atrás, quando nós fomos visitar uma família que estava extremamente passando por momentos espirituais. Não eram cristãos, eram até cristãos ali, a esposa, mas estava meio afastada das verdades da palavra, e nos chamaram para ir. Foi eu e um diácono na época, e chegando ali, testificaram, já sabíamos já o que era, nós fomos já orando, jejuando a semana para poder visitar, e ali havia algo do maligno tremendamente agindo naquela família, naquela casa, algo que as coisas até voavam, os objetos, algo demoníaco. E nós fomos lá para ministrar uma palavra, para orar, para que Deus pudesse operar um milagre na vida daquela família. E chegamos lá, nós oramos, nós conversamos, ministramos a palavra, nós levantamos todos juntos, peguei na mão do rapaz que via coisas horríveis, peguei na criança, abracei a criança, peguei ali no pai, oramos, dei o meu braço direito para ele, fomos orar, oramos, repreendemos o mal, tudo aquilo que o inimigo estava investindo naquela família, e fui embora, cheguei em casa, já era passado da madrugada, minha família estava descansando, a minha esposa levantou na hora que eu cheguei, mas já era passado da meia-noite, e eu cheguei em casa, normal, fui fazer o trabalho, aquilo que nós temos por obrigação de ir lá e orar pela vida das pessoas, e fui deitar. No decorrer da madrugada, irmãos, eu acordei com uma dor insuportável no meu braço direito, e eu não sabia que dor era aquela, e eu me levantei, não queria acordar minha esposa, e fui até o banheiro. Ali aquela dor começou a me consumir meu braço todo, e de repente, na hora que eu me virei, saindo do banheiro, eu apaguei, não vi mais nada, apenas apaguei no chão e desmaiei.
De repente eu acordei, não sei quanto tempo que eu fiquei ali apagado. Fui lentamente, irmãos, ao ponto de quase desmaiar de novo, eu fui lentamente ao meu quarto. Só deu o momento de eu chamar a minha esposa e falar: amor, estou passando mal. Na hora que eu me debrucei na cama, ela já viu que eu já estava pálido, já com tanta dor no meu braço. Aí ela orou por mim, imediatamente, irmãos, a dor sumiu. Imediatamente. Ainda eu estava meio mal, ela orou de novo e toda a sensação sumiu. O que eu aprendo aqui, não que muitas das vezes nós estamos em pecado, não é? Porque a vida cristã nós não podemos andar em pecado, porque desta forma nós não conseguimos fazer nada, e o inimigo ele vai conseguir nos derrotar. Mas o que nós podemos aprender aqui é que o inimigo ele pode dar uns dados inflamáveis que pode nos atingir, porque nós estamos no campo de batalha. Às vezes você está tudo bem, mas às vezes vem uma tremenda dor de cabeça, uma dor no estômago terrível. Não é que você está doente, mas o inimigo está investindo com dardos inflamáveis para te atingir, e nós estamos sujeitos a isso porque nós somos seres humanos, e mesmo com a nossa vida com Deus nós podemos ser atingidos. E eu fui atingido porque eu fui libertar uma família, e o inimigo ele atingiu, mas a oração fez com que tudo fosse embora. Aleluia. E às vezes nós não conseguimos compreender o que é doença e o que é enfermidade. A enfermidade ela vem do espírito maligno, a doença ela vem do físico normal. E tem muitas vezes alguém pede oração, ore por mim, mas nós temos que saber qual é o motivo da oração. É doença? É alguma coisa física somente? Ou é algo espiritual, uma enfermidade espiritual que atingiu no físico da pessoa? Então nós não podemos somente orar por orar. Jesus, quando ele via uma pessoa, ele sabia que aquilo era enfermidade. Não, aquilo lá era uma doença. Não, aquela doença era ligada por causa da enfermidade, do espírito que estava atingindo aquela vida. E olha, nós vamos ver na palavra de Deus agora, para nos dar mais certeza disso. Abra comigo em João capítulo 5. João capítulo 5. A Bíblia vai dizer aqui de uma cura do paralítico de Betesda. Versículo 5, olha o que vai dizer. Estava ali, João 5, versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Havia 38 anos que se achava enfermo. Quer dizer, ele não nasceu enfermo, não é? Ele não nasceu enfermo. Ele veio ter essa enfermidade. E não se esqueça, enfermidade é ligada do maligno, do espiritual. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando as águas agitadas, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro vem na minha frente, né, após mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo esse homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Olha lá, depois de um tempo, Jesus encontrou ele de novo. Olha o que vai dizer a Bíblia aqui, versículo 14. E depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já está são. Agora, olha a enfermidade como é espiritual. Olha o que Jesus diz para ele: não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então ele não estava doente, ele estava enfermo por causa de um pecado que deixou ele paralítico. A enfermidade espiritual veio por causa do pecado que estava sobre ele. Aí a Bíblia fala que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, ele arrancou o espírito que estava afligindo a nossa vida, e agora nós somos agora de Cristo. E aquilo que o inimigo tem atingido, se nós permanecermos na presença dele, vai ter que sair. Porque, irmãos, aquele que está em Cristo, o inimigo não pode tocar, ele não tem permissão para isso. O Espírito não pode atingir. Então, às vezes, irmão, na nossa casa, nós temos que orar não somente por uma doença, mas talvez é uma enfermidade espiritual que atingiu o corpo físico. Então, nós oramos o quê? Que o espírito maligno saia, onde está oculto seja libertado, para que Deus possa operar uma grande obra na vida daqueles que nós estamos orando. E às vezes pode ser que vai vir dor de cabeça, vai vir náuseas, ânsia, pode vir um monte de coisa, porque o inimigo ele quer te destruir, porque você é um caminho principal para operar um milagre na vida daquela pessoa. Aleluia.
O inimigo ele vai te dogadar, vai querer te atingir, ele vai querer fazer com que você não consiga a meta que você quer fazer sobre a vida daqueles que você tem orado. E Jesus ele operou vários milagres aqui. Endemoniados foram ali libertos. Os homens foram curados, porque Jesus ele veio para isso, para dar vida e vida com abundância. Mas o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Aquilo que era endemoniado não é mais, aquilo que era de cura, que era necessário do enfermo, ou da cura necessária da doença que o homem tinha, Jesus curou. E ele cura. Jesus curou na minha casa, Jesus curou enfermidades também. Ele cura. Ele cura em várias áreas. Basta somente nós crermos que Ele vai curar. Ele conhece a tua necessidade e Ele sabe o que você precisa. Às vezes nós olhamos por alguém e muitas das vezes falamos: nossa, aquela pessoa vive doentinha, calma. Às vezes é doença mesmo, mas às vezes é enfermidade do espírito que atingiu o seu corpo físico. E nós precisamos repreender o espírito que deve estar acusando ali. Às vezes acontece. Então nós precisamos pedir para Deus o quê? Discernimento para atingirmos. Porque o inimigo, irmãos, ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo ele veio para tirar a presença de Deus de nossa vida. O inimigo, o que ele veio fazer? Ele veio nos confrontar. O inimigo não está de brincadeira. O inimigo não está. O inimigo ele veio para destruir. E o campo espiritual é muito grande. Você lembra quando Daniel estava orando? E a Bíblia vai dizer que o anjo desceu para abençoar Daniel, mas os principados potestades impediram de passar. E o anjo voltou. Se dirá nós. Não é? Se dirá nós. Nós estamos sujeitos a várias lutas. Quanto mais nós nos posicionamos para Deus, quando Deus começa a operar um milagre na minha casa, na tua casa, irmãos, o inimigo se levanta, ele vai jogar dados para tudo que é lado, para que aquilo que Deus está operando não venha acontecer. É bom nós entendermos isso, que o inimigo ele está investindo todas as vezes contra a nossa casa, mas ele levanta, mas ele sai, porque o maior é quem está conosco. O mais importante é que nós não venhamos achar que o milagre não está acontecendo, não vai acontecer, porque o milagre vai acontecer, porque Jesus está na casa. Jesus estava na casa de Pedro e o milagre aconteceu, porque Jesus, ele vai operar o milagre, porque a Bíblia fala que Isaías profetizou o que ele iria fazer. Ele iria tirar toda a nossa enfermidade, todo o espírito que era por causa do pecado. Mas agora ele tomou sobre si até as nossas dores, irmão. Pessoas só são curadas de câncer por causa de Cristo. Pessoas só são curadas por causa de AIDS, diabetes, por causa de Cristo. Jesus operou doenças na minha casa e operou na vida da minha esposa. Enfermidades, doenças que nós tínhamos, talvez era até enfermidade, nós não tínhamos Jesus. Mas Jesus operou milagres. E Jesus opera na nossa vida todos os dias, basta nós crermos. Basta nós crermos. Ele está aqui na casa. Ele está operando milagre. Mas não se esqueça que a nossa luta espiritual é muito grande. O confronto espiritual é muito grande. Por isso que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo de número 6, revestir de toda a armadura de Deus. Porque os dardos vão vir. Ah, pastor, mas você saiu lá meio, atingido com o seu braço. Estava em pecado? Não estava em pecado, irmãos. Talvez eu tinha que ter jejuado mais. Talvez tinha que ter me consagrado mais, mas fui atingido. Mas da mesma forma que eu fui atingido pelo diabo, o poder da oração me libertou daquilo que ele estava me atacando. Sim ou não? Por isso que muitas pessoas podem chegar aqui e falar: estou com dor, estou com isso. E a igreja ora. Por que a pessoa sai? Porque o inimigo está investindo nos dados inflamáveis. Ele quer que você não cultue a Deus. Ele quer que você não dê um louvor a Deus. É isso que ele quer. Então nós oramos, repreendemos aquilo que o inimigo está jogando de dados inflamáveis, para que a presença de Cristo te limpe, te cure daquilo que você está sentindo, para que você possa prestar a Deus o melhor louvor e a melhor adoração. Aleluia. Vamos ficar de pé neste momento? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A presença de Deus está aqui. Aleluia. Jesus está no ambiente. O que eu acho mais maravilhoso é que Jesus, quando ele entra na casa de Pedro, a Bíblia não fala mais nada do que ele fez, ele só fala o que ele já olhou. Sim ou não? Ele viu a sogra de Pedro
jazendo já com enfermidade, mal de enfermidade, por causa daquela doença, daquela febre alta que ela estava sentindo. Olha como Jesus, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Aleluia. Ou nós servimos um Deus que sabe tudo e conhece tudo, e nós cremos que ele pode tudo, ou irmãos, ou nós não exercemos a fé que já foi dita aqui. É verdade. A fé, ela vai além das circunstâncias favoráveis, sim ou não? Igual aquele cego de Jericó, ele largou o comodismo e já foi, porque ele sabia que aquilo que ele tinha sentido dentro não era de Cristo, era a cura que ia acontecer na vida dele. Aleluia. E desta forma é nós, irmãos, o que você precisa, o que essa casa precisa, nós precisamos buscar em Deus aquilo que nós precisamos, porque nós não conseguimos só. Jesus, ele é conosco, ele que vai na frente, ele que vai na batalha. As dores, as enfermidades têm que sair do nosso lar, da nossa casa, e todo investimento do maligno tem que sair, porque Jesus tomou sobre si todas as enfermidades e as dores. Ele pendurou no madeiro, porque o pecado não faz parte da vida do cristão. As doenças, quando Deus quer operar, ele vai curar. Basta nós termos o discernimento e entender o que é doença e o que é enfermidade, para nós orarmos certo, porque o confronto, irmão, você tem que saber com quem você está lutando, não é? Davi, quando foi enfrentar Golias, Davi sabia, aquele homem é gigante, olha o problema que eu tenho na minha frente, mas ele tem ali um espaço no meio da sua testa, e Davi falou, eu não sou capaz, nem nós somos capazes de enfrentar o inimigo, porque nós somos fracos, não temos poder para isso. Mas Davi, ele deu o exemplo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque ele vai dar a direção, o que você precisa, o que sua casa precisa, o que a sua família precisa. Jesus, ele está na casa, ele sabe o que nós precisamos, basta nós apenas orarmos e crermos e sabermos que ele vai operar um milagre, porque nada é oculto aos olhos do Criador. Ele conhece, ele que nos criou, ele conhece a nossa necessidade. Amém? Vamos orar. Talvez você aqui esta noite queira receber uma oração. Talvez você queira uma oração, falar, Senhor, me renova, Senhor, opera em mim, Senhor, opera na minha casa. Eu gostaria de te chamar aqui na frente, porque a Bíblia fala que através da oração, irmãos, através da oração Pedro foi libertado da prisão. Através da oração, irmãos, enfermos foram curados. Através da oração, através da palavra de Cristo, os espíritos malignos foram embora. Então há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome do nosso Senhor. Aleluia. E talvez o que o inimigo não quer é que nós oremos, o que o inimigo não quer é que nós cremos, o que o inimigo não quer é que nós acreditemos. Ele não quer. Ele não quer que nós exercemos a fé que temos em Cristo Jesus, mas Ele está aqui para nos dizer que há poder no nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Se tiver alguém aqui na frente que quiser receber uma oração, eu gostaria de orar para que Deus possa operar grandes milagres, grandes obras, para que Deus possa fazer naquilo que não entendemos, mas Deus, Ele sabe, e aquilo que o inimigo tem investido, o Senhor diz esta noite para nós que Ele está na casa, Ele está no